E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bom? Eu li o seu artigo aqui, O Inconsciente é a Política. Claro que eu não. Muitas nuances aqui, filosóficas e psicanalíticas, eu não entendo. Mas, em resumo, parece que é uma disputa do desejo individual com o desejo coletivo, desejo social. Quer dizer, parece que o Marx tentou fazer isso com seus livros, né, com a sua publicação. E parece que o Freud já foi para o lado mais que ele esqueceu essa parte individual de cada um. Enfim, é praticamente impossível resolver, né? Fazer uma ter um sistema comunista e socialista ou capitalista que essa parte seja resolvida, né? Aí eu até citei para você os imperativos categóricos do Kant. Você tem essa, o que é bom para mim serve para todos. Se a gente conseguisse resolver essa base, para ver se tem algum futuro, a sociedade tem algum futuro aí na base do humanismo. O nosso saudoso Mujica do Uruguai parece que tentou fazer. O que você acha de toda essa questão do inconsciente e a política? Eu sei que minha avaliação aqui é um pouco rasa, mas eu queria ver a sua opinião, assim, aprofundar um pouquinho mais nessa compreensão. Vamos tentar falar de uma questão que se caracteriza pela complexidade, né? O paradigma é a complexidade. Então a gente vai tentar aqui bater um, bater um papo, como você disse ainda há pouco, em termos assim bem simplórios, bem Certo. simples e tal, porque esse texto que você mencionou está entre aspas o título, né, o inconsciente e a política, porque é uma frase do Lacan. Né? Não quer dizer que haja uma política partidária. Né? O inconsciente é a política da psicanálise é a dimensão inconsciente, né? O que opera, o desejo inconsciente. O que é isso? O inconsciente, que Lacan chega a dizer que é o real impossível. Né? Então, essas coisas passam por uma elaboração bem complicada, bem sofisticada. Mas você perguntou, puxa, será que esse negócio não tem saída, né? Você mencionou o Kant, né? O Kant chega a dizer da impossível sociabilidade humana, chega a dizer isso. E me parece que ele tem razão num certo aspecto, porque a psicanálise vem mostrando que o conflito é permanente. O conflito não se resolve nunca, pelo menos até agora. E aí você ficou um pouco angustiado com isso. Pô, mas será que não tem jeito? Será que não tem saída? Né? Não, não tem saída. Na dimensão atual, no momento, não se encontrou ainda uma saída. A saída é a manutenção da utopia. É alguma esperança, no sentido de que talvez essa, essa impossível sociabilidade humana se resolva de alguma maneira. Mas no momento, o que a gente pode constatar é que não. É guerra em cima de guerra, não é? É luta, é conflito. Isso é a dimensão que a gente não pode botar debaixo do tapete. Isso está aí, a gente constata. E Né? Marx pensou isso quando ele escreveu os livros, essa dificuldade. Sim, sim. Ele é uma tentativa de resposta na dimensão social, né? Psicossocial, né? O que os seres humanos são constituídos
pela sociabilidade, é social político na sua Pois é, mas ele é muito dimensão criticado primeira, né? porque ele não pensou, ele pensou socialmente, ele não pensou no indivíduo. E é uma É, crítica até que Freud faz a ele. E falando nisso, o que o Freud acha de Marx e o Lacan? Qual que é a relação entre eles? o Freud achava que a experiência bolchevique não ia rolar, não ia dar certo. Ele previu que as coisas não iam acontecer na direção apontada pelos revolucionários, a Revolução Russa, os bolcheviques, porque, segundo o Freud, era ignorada essa dimensão inconsciente, era ignorada essa dimensão narcísica que exige um lucro. Isso não pode ser exterminado, eliminado da dimensão humana, da condição humana, pelo menos em termos atuais. E o Freud era muito realista, né? E a pintura de uma sociedade paradisíaca, fraterna, em que a dimensão agressiva e criminosa, criminal do ser humano estaria de alguma maneira pacificada, Freud dizia que isso era impossível, porque há uma exigência de canalização desse ódio. Existe um componente que não pode ser eliminado da condição humana, o ódio. Existe o amor, mas existe o ódio, e isso tem que ser levado em conta. E o Freud já tinha visto que essa experiência não ia acontecer nos termos em que se pretendia. E o Lacan? Mas isso, o Lacan já pensa um pouco diferente, embora também seja realista, no sentido da observação da crueza do ser humano, né, dos seus componentes odientos, né, de levar vantagem em tudo, por exemplo, essa dimensão, né? O Lacan dá uma leitura ainda mais sofisticada no reconhecimento da contribuição marxista. Ele chega em determinado momento e diz: olha, o Marx é insuperável. Não quer dizer que você esteja de acordo com o que ele propõe, mas ele captou alguma coisa, mordeu alguma coisa da realidade. E cita como exemplo a dimensão do sintoma. Quem inventou a dimensão do sintoma foi Marx. Que a burguesia seria uma solução de compromisso entre o feudalismo e o capitalismo. Isso seria solução de compromisso, é essa ideia que é básica no entendimento do sintoma. O sintoma é uma tentativa de solucionar algo que é quase impossível. A exigência individual e a exigência coletiva. Como harmonizar isso de alguma maneira. Além de apontar que foi Marx que inventou a dimensão do sintoma, ele ainda diz uma coisa muito mais importante, que é o reconhecimento da mais-valia apontada por Marx como a origem da sua contribuição para a psicanálise, contribuição do Lacan para a psicanálise, que é a invenção do objeto pequeno a. O objeto A, causa de desejo e de gozo. Então se vê, é um grande reconhecimento que se faz, que Lacan faz do Marx, né? E faz uma leitura muito original do início da obra, do Capital, do livro primeiro. Ele até brinca, né? Vocês não precisam ler toda a obra, basta esse trechinho aqui em que o capitalista, quando constata a mais-valia, quando ele é denunciado nessa apropriação, né, do trabalho coletivo em termos de
um lucro, um logro, o capitalista ri. E é aí, diz o Lacan, que ele goza. Introduz essa noção de gozo, que, segundo ele, é o que sustenta o sistema todo. O prazer em enganar, O gozo. o gozo. O prazer é um certo limite do gozo. O gozo vai mais além, né? Esse gozo de enganar o outro, de passar a perna no outro, Lucrar né? com isso. De lucrar, que todo um sistema se baseia nisso, porque o capitalista como sujeito não é o único que pensa assim. Todo mundo pensa. Esse lado sombrio de cada um de nós, né? Que pode ou não ser analisado, pode ou não ser valorizado. Então, se trata, a psicanálise aponta para essa dimensão de um alargamento do campo de valores. Porque o que predomina hoje é o valor de eficácia. Se funcionou, tá bom. Né? O feio não é roubar, o feio é roubar e não poder carregar, dizia minha avó, quando se é descoberto. Né? Mas esses impulsos sombrios são típicos, fazem parte da alma, da psique, da dimensão psicossocial do falante. Isso faz parte da nossa condição, que a gente reprime, sublima, renuncia em termos de uma certa utopia, de acreditar que um dia talvez a gente possa viver numa sociedade um pouco mais fraterna, embora o Lacan tenha sido muito cético a esse respeito. Por isso que a corrupção nunca vai acabar, porque Nunca. o pessoal gosta de gozar, né? Além de Esse mundo é gozar, gozado. além, além de gostar de gozar, né? Com esse passar para trás, por esse enganar, existe também um outro lado que é o gozo em ser enganado. Isso também tem É essa, isso aí, eu queria que essa você explicasse, porque eu dimensão não consigo. esquisita. É Né? esquisito. O gozo de ser enganado. Porque por isso, para isso é preciso entender a noção de gozo, que não é só alegria, que não é só prazer. É um nó, segundo Lacan, entre o prazer e a dor. Essa dor está interligada, há um nó nessa noção Masoquismo. de, por exemplo. É isso, Roberto. Quer dizer, não tem solução. Você acha que tem. Alguém pensou algo assim próximo, olha, do ideal, mesmo que seja, não, é utopia. Mas alguém já escreveu, alguém pensou que chega, aproxima um pouco dessa utopia? Segundo esse artigo, Inconsciente e a Política, esse artigo traz uma observação que eu considero muito relevante de um psicanalista, Horus Vital Brasil, que quem chegou mais próximo disso, de uma teoria que fizesse a unificação com a prática, né? Não só como a praxis, que é a criação das condições materiais da existência, Marx, mas também a criação de uma existência significada, Adam Shaft. Né? E isso tem a ver com a possibilidade de simbolização como saída apontada pela psicanálise. Então, segundo o Horus Vital Brasil, os caras que chegaram mais próximos dessa unidade da teoria e da prática foram Marx e Freud. Não Lacan? Não, Ah, não Lacan. tá certo, Roberto. É um assunto muito complicado, mas no próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Obrigado.